Pais, amigos, eu quero continuar falando sobre o plano de 7.000 anos. Existe uma contagem natural até o quarto milênio, mas depois do quarto milênio existe uma nova contagem. Eu dei o exemplo de Yeshua, de Jesus, que a contagem histórica zerou quando ele veio e começou uma nova contagem. Hoje nós estamos no ano 2019. Vamos entender a respeito disso agora. A palavra de Deus, no capítulo 1 do Evangelho de João, se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que João conta 4 dias. E João, no segundo capítulo, ele começa a narrar as bodas de um casamento, onde Jesus, Yeshua, transforma a água em vinho. O que é que João está mostrando ali é a presença do Messias em um casamento e ele transformando a água em vinho. Na verdade, existem 6 jarras de água, veja esse número, 6, e ele transforma essas águas em vinho. Esse casamento, na verdade, fala das bodas da esposa do Cordeiro, né, da esposa de Jesus, da sua noiva, se encontrando com ele durante o período das bodas. Perceba que há uma contagem de 4 dias e depois mais 3, porque fala do 7º dia, o 7º milênio. Mas João distingue a contagem dos 4 primeiros dias, está separada do primeiro capítulo do segundo capítulo. Você vê claramente João dizendo no primeiro versículo do segundo capítulo, e depois de 3 dias, em algumas versões está assim, no 3º dia, porque aquela era uma terça-feira. Os judeus fazem o casamento na terça-feira, porque entendem que a terça-feira tem uma dupla bênção. Se você pegar os dias da criação, você vai ver que por 2 vezes é dito que o dia era bom na terça-feira, no 3º dia. Então eles fazem o casamento no 3º dia. Então aquele era o 3º dia, mas também era depois de 3 dias de mais 4 contados já no primeiro capítulo do Evangelho escrito por João. Então João diferencia 4 dias de mais 3. E você vai ver a Escritura também fazendo isso, falando de 3 dias. Esses 3 dias são posteriores aos 4 dias iniciais. Por exemplo, em Oséias, no capítulo de número 6, existe uma profecia que depois de 2 dias nos levantará, né, falando a respeito dos judeus. Depois de 2 dias nos levantará e no 3º dia viveremos diante dele. Ou seja, Israel, por um período da vinda do Senhor, começa uma nova contagem. Por 2 dias, até os dias de hoje, eles não reconheceram Jesus como Messias. Eu falo da maioria dos judeus, porque existem muitos judeus que já creem no Messias, em Jesus como Messias. Mas grande parte dos judeus não creram. E isso é uma profecia, isso é uma promessa. Isso está em Romanos 11, isso está em vários textos das Escrituras. Que Israel não creria até a entrada, que os judeus não creriam até a entrada, até haver a plenitude dos gentios. Então, está determinado um período de 2 dias para que Israel não veja. Mas perceba que no 3º dia, eles mesmos dizem, no 3º dia o profeta diz, ele nos ressuscitará e viveremos para sempre diante dele. Então existe um tempo, né? Você vê em Romanos capítulo 11 que a falta de reconhecimento dos judeus de que Jesus é o Messias, aquilo dali é temporário. Paulo diz que a cegueira veio em parte e durante um tempo determinado. Então, essa queda, o próprio texto diz que eles não caíram para que ficassem prostrados, mas que eles se levantariam. E a Bíblia diz que esse tempo será como vida entre os mortos. Porque se já há riqueza entre as nações, entre os gentios, de receber o Messias e os judeus o rejeitando, se já há riqueza nisso, quanto mais riqueza haverá quando os judeus reconhecerem que Jesus é o Messias. Então é isso que a Escritura diz. A Escritura nos mostra que esses 2 dias Israel estará afastado. E você pode ver isso em vários textos e de várias formas e de vários ângulos. Eu quero mostrar algumas dessas formas para vocês. A primeira passagem que eu quero mostrar que isso ocorre para vocês é a história do apóstolo Paulo. Paulo, judeu, da tribo de Benjamim, perseguindo o povo de Deus durante um determinado tempo.
E depois, quando ele se encontra com o Senhor, quando o Senhor se revela para ele daquela forma, veja que Jesus poderia se revelar de outra forma, mas Jesus se revelou daquela forma em glória para ele, para que mostrasse exatamente como ele se revelará aos judeus. E Paulo fica por 3 dias cego, exatamente 3 dias cego. Esses 3 dias fala exatamente desses 3 dias que os judeus não reconheceram o Messias, que vai reconhecer somente nesse terceiro dia. A mesma coisa acontece com o apóstolo Pedro. Pedro é um revolucionário, tem até uma espada, esperando que o Messias, no Getsemane, esperando que o Messias os liberte dos romanos, então do domínio romano, então ele tira a espada para lutar, ele acha que aquele é o momento do Messias fazer aquilo. Veja que um pouco antes ele não aceita que o Messias vá morrer, ele não esperava isso, ele disse até, nós não vamos deixar isso acontecer, porque os judeus tinham essa perspectiva de esperar um Messias que lutasse. Até a escolha de Barrabás é dentro dessa perspectiva, porque Barrabás era um revolucionário. Barrabás havia se levantado de fato contra Roma, havia pego na espada contra Roma, líder dos zelotes, de um grupo que estava criando uma revolução armada contra os romanos. Então Barrabás tinha mais o perfil de Messias para os judeus daquela época do que o próprio Messias, que veio e que disse, se o seu inimigo te ferir, dê a outra face, se o seu inimigo pedir para que você caminhe 1000 milhas, caminhe 1 milha, caminhe com ele 2, né? Então o Messias ele tinha um perfil escondido, um sacerdócio escondido, né? Consigo. Então veja que Pedro nega também Yeshua, Jesus, por 3 vezes. Assim como Paulo ficou por 3 dias cego, né, sem luz, e só depois disso ele começa a fazer a obra do Senhor, levar o evangelho às nações, né, às tribos perdidas, a Israel, como diz Atos 9,15, poucas pessoas conhecem esse texto, que diz que Paulo foi chamado para Israel, né, e chama Israel de gentios, né, Atos 9,15, depois você leia que Deus o chamou para os gentios, ao seu povo Israel, né? Então você vai ver Paulo levando o evangelho depois desses 3 dias. Pedro também nega o seu Senhor por 3 vezes. Então perceba que as pessoas chegavam em Pedro e diziam, eu te vi com ele, você conhece? E ele dizia, não, eu não conheço, né? Exatamente o mesmo que acontece entre os judeus. Então veja que isso já está profetizado. Também na parábola do bom samaritano, o samaritano dá 2 moedas, né? Aquilo representa 2 dias de hospedagem, né? E depois ele diz, depois eu voltarei e se precisar de ter mais algum gasto eu vou pagar. Então você vai percebendo esses padrões de 2 e 3 dias, de 3 dias, né? De 2 dias sem reconhecer e no terceiro dia sendo reconhecido. Você vai ver isso por diversos pontos, sendo contadas histórias, relatando que por 2 ou 3 dias alguém fica longe do Senhor. Isso está falando dos judeus, que por 2 dias, esses 2 dias são esse período que nós vivemos de 2000 anos, até a volta do Messias, né? São 2000 anos, e que vai se completar com a vinda dele, e aí sim todo Israel vai ser reunido, as tribos, os judeus vão reconhecer que é parte, né, de Israel, vão reconhecer que Yeshua é o Messias. A mesma história também acontece com José. Somente após a 3ª vez que os seus irmãos voltam, que eles reconhecem, ele se revela aos seus irmãos, é o mesmo que Jesus fará com os judeus.